Neste vídeo nós vamos considerar o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde nós temos uma leitura diferente, tanto na João Ferreira de Almeida, Corrigida e Fiel, que é essa aqui à direita, dessa que está aqui à esquerda, capa preta, que é a Revista e Atualizada. Você vai notar aí que realmente o texto não bate, né? Então vamos examinar aqui qual das duas traduções está correta e coerente com os manuscritos e com o texto grego disponível que nós temos hoje, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos a Corrigida e Fiel, dá para você ver aqui, ó, tá bom? Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nessa Bíblia diz assim, ó. 1 Timóteo 3,16. Vou só aumentar um pouquinho aqui para melhorar um pouquinho mais a nossa. Aqui nós lemos assim então, ó. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, né? Foi justificado no Espírito, visto os anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima em glória. Perceba que aqui se usa a palavra Deus, né? Aplicando-se a Jesus Cristo, ele que veio à Terra, né? Dizendo que foi o próprio Deus que se manifestou em carne. Esse texto aqui, evidentemente, dá um apoio aí muito forte à doutrina da Trindade, de que Deus era Deus ao mesmo tempo e ao mesmo tempo também era humano, né? Segundo o conceito trinitário. Mas nós vamos mostrar para você que esse texto está realmente errado, tá bom? Vamos pegar aqui a outra João Ferreira de Almeida. Olha aqui, ó. Essa é João Ferreira de Almeida também. Essa aqui é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. A Corrigida e Fiel tem o texto parecido com esse aqui também, tá bom? Então vamos lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver como está nessa tradução. Essa tradução ela é muito parecida com a tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová. Até a linguagem é muito parecida. Vamos lá, 1 Timóteo 3,16. Estou aqui, ó, lá no alto, você vê, 1 Timóteo, aqui o versículo 16. Exatamente o mesmo versículo que nós lemos ali na outra, né? E aqui diz assim, ó. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Bom, então aqui nós não temos a palavra direta Deus no texto, né? Então esse termo aqui está se aplicando a quem? Dentro do contexto, Paulo está falando de Jesus Cristo, se você analisar, está falando de Jesus Cristo, né? Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Bom, segundo os próprios evangélicos, né? Quem que os apóstolos passaram a pregar após a morte de Jesus Cristo? Não foi Jesus Cristo? Foi. Não foi Jeová, mas foi Jesus Cristo. Então quem foi pregado entre os gentios, foi crido em todo o mundo, foi Jesus Cristo, né? Que foi algo novo para aquelas pessoas, não é verdade? Então não está falando de Jeová, está falando de Jesus. Então o texto aqui está se referindo a Jesus Cristo. Até porque não teria sentido nenhum Deus, o próprio Deus, ser justificado em espírito, né? Deus é perfeito, né? Não tem que se justificar. Então aqui fica muito claro que a expressão está se referindo a Jesus. Agora a questão é, qual que é o correto? É aquele ou é Deus? Para isso nós vamos examinar então aqui duas traduções gregas, tá? Uma antiga e uma nova, para nós tirarmos aí a dúvida, tá bom? Vamos pegar aqui primeiro uma tradução antiga. Deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Essa aqui é uma Bíblia grega muito antiga. Ela deve ter mais ou menos uns 200 anos. Só pela cor do papel, tipo do papel, né? Dá para perceber aí que é uma Bíblia muito antiga mesmo. Uma verdadeira raridade, né? E ela foi baseada no texto crítico, que é o texto do 15º século, tá? Então vamos lá, deixa eu achar aqui para vocês. Já chego lá, só tem que folhear devagar aqui para não rasgar a folha. Eu já passei. Um pouquinho de paciência para não correr o risco de rasgar.
Timóteo, aqui no alto. 1 Timóteo. O versículo 16 aparece aqui pequenininho, vou apontar para você com a caneta. Tá aqui, ó. Versículo 16, ele começa aqui, tá bom? Começa aqui, ó. Versículo 16, aqui, ó. Aí a outra parte do versículo está aqui em cima. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Perceba que nós temos aqui a palavra hos, né? Hos. Não sei exatamente se essa é a pronúncia, né? Mas não é a palavra teos, né? Que é a palavra para Deus, tá bom? Então está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, lá embaixo. Aqui em cima é a continuação, tá? Então não é a palavra Deus que tem aí. Essa outra aqui já é uma versão moderna, é o Novo Testamento, é a 5ª edição, se não me falha a memória, da Sociedade Bíblica do Brasil. Esse é o Novo Testamento grego e com um comentário crítico dos textos, tá bom? Então, estou aqui também. Aqui no alto você vê, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui, ó. 1 para pros Timóteo. Olha aqui, 1 Timóteo. O capítulo 3, né? E aqui é o versículo 16, aqui onde começa o versículo 16, no texto grego, né? Perceba que é exatamente a mesma palavra que você viu aqui no Novo Testamento grego antigo, né? A palavra hos, tá? Olha só. Não a palavra teos, né? Eu tenho aqui um comentário bíblico dos judeus a respeito dessa passagem. Está aqui neste livro, Estudo Bíblico dos Hebreus, tá? E esses são aqueles que são apegados também a Jesus Cristo, claro que, se não me engano, são os judaizantes, alguma coisa assim, né? Então ele tem aqui na página 54, ele fala assim, na visão de Paulo, quem era Yeshua, né? Aí ele comenta assim, ó, para alguns, né? Para alguns, notadamente temos 3 a 4 versos que Paulo supostamente chamaria Jesus de Deus, né? Quais são esses versículos? Seria Romanos 9:5, 1 Timóteo 3:16, Filipenses 2:6 e Tito 2:13. Então, hoje nós vamos falar aqui de 1 Timóteo 3:16. Olha o comentário que eles têm aqui acerca dessa passagem que vocês viram aí. Então, nós já mostramos para vocês aí o erro que aconteceu, né? O erro que aconteceu. Agora, por que aconteceu esse erro? A explicação está aqui, ó. O terceiro deles, que é 1 Timóteo 3:16, tem a tradução na revista atualizada como lemos. Aquele que se manifestou em carne. Ao passo que na Almeida Corrigida Fiel traz, Deus se manifestou em carne. Aí eles comentam o seguinte, ó, isso aqui são peritos, hein? No entanto, essa segunda versão surge a partir de uma adulteração de hos, olha aqui, que em grego significa quem ou aquele, para teos, Deus. Como que isso aconteceu? Isso foi descoberto em 1715 por um diácono, tá? Um diácono no reino da Basileia de Wettstein, alguma coisa assim, né? Aí o que ele comenta aqui, ó? Então esse diácono aqui, fazendo pesquisas, ele pegou os pergaminhos e ele descobriu o seguinte, que nessa passagem, ele encontrou um erro, um borrão, diz assim, ó, a palavra que aparece ali originalmente é um ômicron, né, com essa letrinha aqui que dá o som de aquele. E havia um borrão, olha aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês, ó, decorreu um borrão no meio do ômicron, que passou a ser a abreviação de Deus. Olha que interessante. Então, em resumo é isso aqui, ó. A escrita é exatamente a mesma, ó. A escrita é a mesma, a diferença é só o traço que tem no meio, notaram? Então aqui é quem ou aquele, e aqui é Deus. A diferença está só no tracinho. Então ele descobriu um borrão dentro do ômicron, olha lá, decorreu de um borrão, vazamento de texto constante do outro lado do pergaminho. Uma espécie de uma mancha ali, né? Tá? E que acabou causando essa confusão toda aí, tá?
Mas aqueles que se apegam à doutrina da Trindade, por exemplo, não querem saber da verdade, né? Eles querem saber de defender aquilo que eles criam, né? E não no que a Bíblia realmente ensina. Então, o que eles fizeram? Eles passaram a usar essa expressão aqui, mesmo com o borrão, e passaram a traduzir o texto ali como Deus, e não como aquele, né? Que é o sentido original da palavra, né? Então, isso foi notado, olha só, percebeu que a tinta era nitidamente diferente da do restante do texto e concluiu tratar-se de fato de uma corrupção do texto, olha só. Então, muitos manuscritos que trazem Deus se manifestou, posteriormente a isso, mas são reproduções surgidas a partir de um manuscrito corrompido, olha só. E são relativamente recentes em suas datações, tá? Por quê? Porque os manuscritos mais antigos, se você pegar o Códice Vaticano, os sinaíticos, alexandrinos, eles trazem ali a palavra hos, né? E não a palavra theos abreviada, como você está vendo aqui, tá bom? Então está aí, ó, né? Uma evidência muito clara de um erro que acabou acontecendo, pode ter sido intencional ou não, mas infelizmente muitos se apegaram a isso, né? E o estrago já foi feito já, né? Mas está aí a prova muito clara que esse texto de 1 Timóteo 3,16, a leitura correta não é Deus se manifestou em carne, como você vê na Almeida Corrigida Fiel, que é uma das piores traduções da Bíblia que existe, né? Mas sim como está na Ara, que é uma ótima tradução, né? Se não fosse aí talvez a retirada do nome de Deus, seria realmente uma tradução perfeita como é a tradução Novo Mundo. Almeida, Revista Atualizada, traz aquele que se manifestou em carne. Essa é a leitura correta, como você vê nas Bíblias mais fiéis, ok? Então eu espero que esse vídeo aí sirva de ajuda, né, para todos vocês aí, para mostrar que, infelizmente, alguns versículos na Bíblia foram corrompidos ou foram adulterados para tentar, de alguma forma, dar certo apoio à doutrina da Trindade, né? Mas nós estamos aqui para expor a verdade para vocês e mostrar que Deus jamais se formaria em carne, né? Ele se manifestaria em carne. O próprio Jeová não fez isso. Ele enviou o seu Filho à Terra. Esse sim, que era um ser espiritual no céu, na Terra era unicamente humano, né? Não foi Deus, né? Nenhuma parte de Deus que fez isso, mas o Filho dele é que fez isso, que se tornou humano na Terra, depois voltou a ser um ser divino novamente nos céus após a ressurreição. Então espero que esse vídeo aí sirva de ajuda para todos vocês aí.